Oi, tudo bom? Então, hoje nós vamos falar de um assunto que é bem complicado, né, aparentemente. Aliás, tudo que se refere a instrumento de corda não é muito simples, né? Vocês já devem ter visto golpes de arco, vibrato, né? A gente sempre tem uma técnica e tem que aprofundar. Então, hoje eu vou falar um pouquinho, eu vou falar, antes de mostrar, eu quero esclarecer alguns conceitos para que vocês pensem profundamente sempre sobre o instrumento. Eu gosto de aprofundar para você poder se desenvolver em cima da técnica pensando nos detalhes, sabe, do que você está explorando, né, no instrumento. Então, explicando melhor, é o seguinte, a mudança de posição, depois que você pegou o seu instrumento e você aprende primeiro a primeira posição, né? E eu vou explicar isso. O que seria a primeira posição? A gente chama de primeira posição, nós temos as cordas soltas, né, no violino Mi, Lá, Ré, Sol, sempre né, chamando primeira, segunda, terceira e quarta, sempre do mais agudo para o mais grave, né? É o costume que a gente tem, né? Então a gente começa no violino Mi, Lá, Ré, Sol e na viola Lá, Ré, Sol e Dó, né? Então a gente vai começar, quando a gente aprende, né, a explorar, né, a primeira posição, que seria, por exemplo, no caso da. Eu vou pegar a corda Ré, né, que tem nos dois instrumentos, para ficar claro, porque tudo que eu falar aqui para viola vai ser igual para o violino, praticamente. Então, quando você toca o Ré solto, né, que é a sua terceira corda no violino e a segunda da viola, a primeira nota que você aperta é Mi. Então a gente costuma dar o nome de posição a tudo que começa com o primeiro dedo, a nota seguinte à corda solta. Fui claro? Então você tem as cordas soltas, no caso de Mi é Fá, né? No caso da corda Lá é Si, no caso da corda Ré é Mi, e aí vai por diante, né? Sol e Dó, né? Sol, Lá e Dó, Ré, tá? Fui claro? Então, tudo que você começa, né, com a nota vizinha é chamado de primeira posição. E presta atenção uma coisa: se você tem Ré, né, e eu apertei Deu Mi, né, se eu fizer Mi bemol, também é considerado primeira posição. Se eu fizer Mi sustenido, não existe, né? Não existe. Existe, mas a gente não usa Mi sustenido maior, tá? Ele vai ser igual a Fá maior, tá? E depois eu vou colocando exemplos de partitura aí na tela, para ficar claro você lendo também o que eu estou falando. Então, primeira posição é tudo que a gente começa com essas notas vizinhas, né? Então a gente começou, vamos dizer aqui na corda Mi, você fizer na corda Ré, você fizer Mi maior, né? É considerado o primeira posição. Se eu fizer Mi bemol maior, também é considerado primeira posição. Se eu vou já para Fá, já é considerado segunda posição, tá? Então vão ter lugares que a gente não vai saber direito se está na primeira ou na segunda, ou que tanto faz, entendeu? Vai ser o mesmo lugar, você só vai chamar de nomes diferentes. Isso aí é só uma convenção, tá? Mas é só para você saber que cada vez que você anda um meio tom ou um tom, você está mudando de posição, tá? Então essa é a primeira parte que eu quis deixar claro. Então o primeiro estudo no instrumento é você explorar, né? Então quem viu meus vídeos, então veja, né, meus vídeos de escala, você explora a primeira posição, depois eu faço as outras posições também. Mas você explora todas as possibilidades com maiores e menores, escalas maiores ou menores, né? Primeiro a gente começa com isso, depois você pode fazer outros modelos de escalas, né? Escalas modais, né? Modos, né? Na verdade não são escalas modais, mas outras escalas exóticas. O que você fizer vai sempre se repetir os padrões, porque você está afinado em quintas. Então tudo que você fizer começar aqui com o primeiro dedo, né? Isso eu expliquei bastante na escala. Você vai ter modelos, formas da mão. Então, por exemplo, se você começa com a corda solta,
você vai ter esse modelo nas duas cordas que você tocar, né? Você vai ter tom, semitom, tom, e depois na outra corda também tom, semitom, tom. Você vai ter esse modelo. E esses modelos vão variando conforme o dedo que você começa. Você começar com o segundo dedo, terceiro dedo, isso tudo eu expliquei lá nos vídeos de escala. Depois que você dominou, você pode fazer as mesmas coisas subindo meio tom, subindo outro semitom, subindo outro semitom, ou subindo um tom. Você repetir esses padrões, você vai ter outras escalas e você vai ter outras posições, né? Agora, o que acontece para a gente, o que a gente tem que treinar? Essa mudança, por quê? A gente não tem trastes aqui, então a gente não tem visualmente referência que nem tem no violão, na guitarra, você tem uma referência, você sabe que você vai para a quarta casa, você vai para a quinta casa. Essas casas todas existem aqui, e elas vão diminuindo, mas elas são imaginárias. E a dificuldade aqui é que se você errou 1 milímetro, ou 2 milímetros, ou 3 milímetros no violão, você colocou na casa, não muda a afinação, né? Porque quem está fechando a corda é o traste. Aqui, como não tem traste, o seu dedo é o traste. Então, um pouquinho que você mudar para cá, não vai afinar. Isso tudo o que eu estou falando é um pouco óbvio, mas eu estou querendo deixar claro. O que a gente vai ter que treinar? Essas distâncias, né? Pelo ouvido e depois pela memória muscular. Então o teu ouvido vai te guiar, você sabe que nota você vai chegar, você tem que saber, você tem que ter solfejo, né? Você tem que ter treinado o seu ouvido para saber que nota você quer. E depois você vai ter essa memória muscular e às vezes visual também, tá? Porque você vai estar olhando, você vai estar guardando, tá? Eu estou falando tudo isso porque é o seguinte, essa mudança você vai ter que treinar, né? E a gente pode aprender a segunda posição, terceira posição, essa mudança, primeira para segunda, primeira para terceira, primeira para quarta, primeira para quinta. Ou você pode pensar em intervalos, você pode pensar as duas coisas, né? Você pode estar pensando, eu vou mudar semitom, eu vou para a segunda posição, né? Eu vou mudar um tom, vou para a segunda posição ainda. Vou mudar uma terça menor, eu vou para a terceira posição, tá? Vou mudar uma terça maior, vou para a terceira posição, tá? Então, é aquilo que eu falei. Tanto o nome da nota é que define a posição. Isso é um costume, tá? Isso não é uma regra, mas é o costume assim, que se convencionou chamar o nome da posição quando você muda as notas. Então, por exemplo, se eu estou aqui para a gente treinar, a gente tem que pensar que não às vezes o mais longe é mais fácil, o mais perto às vezes confunde mais. Então eu poderia começar a aprender com segunda posição primeiro. Eu gosto de ensinar a terceira, porque a distância é maior e você confunde menos. E depois, quando você já dominou mudar a posição, é bom você também saber, dentro da tonalidade que você está usando, ou se você estiver usando tonalidade, se os tons são maiores ou menores. Fazer o desenho aqui em cima também, tá? Depois eu vou explicar melhor isso. Eu expliquei nas escalas, eu expliquei isso, né? De você ir mudando as posições e mantendo essas formas, né? Que vão aparecer essas formas da escala maior ou a escala menor, a escala que você estiver fazendo. E conforme você vai mudando de cada posição, você manter a forma, ele vai ser a mesma coisa. Só que não esquecer que é que nem o violão. Vai diminuindo aqui os espaços, tá? A gente não vê essa dificuldade do instrumento de corda. Tanto o violino, quanto a viola, quanto o violoncelo, quanto o contrabaixo. Né? O contrabaixo que eles chamam de pau, né? O acústico. Que não tem traços também, né? Então, eu costumo, tanto faz você começar, você tem que começar de algum lugar. Você começar com primeira para segunda ou primeira para terceira, tá? Eu gosto da primeira para terceira. Todos os métodos
esses métodos tipo Sassman-Hall, Suzuki, Shinozaki, que é uma que é também usado o Shinozaki pelo método da CCB, né, da Congregação Cristã, né, do Brasil. Eles têm um método que é uma adaptação do Shinozaki. Os 3 primeiros volumes os 3 volumes foram compilados num só, tá? Tem o All for String, todos eles, se eu não me engano, quase todos, né? Tem o do offline também, tem muitos métodos. Geralmente começam no 3º volume da coleção a mudar de posição. E cada um usa um método. Ou fica numa tonalidade, ou fica noutra tonalidade. Ou, por exemplo, o Berta Folmer, que só existe para viola, ele faz por intervalos. Então, se ele vai fazer uma terça menor, ele faz uma terça menor em todas. Não importa se é bemol, se é sustenido, ele vai fazer a terça menor, a mesma distância. Tá? É uma maneira de pegar. Eu vou ensinar aqui como se você estivesse na viola Dó maior e no violino Sol maior. Porque geralmente é o que a gente aprende, né? Em quase todos esses métodos, no violino a gente começa com Sol maior e na viola começa com Dó maior. Tá? Tanto faz, você pode pegar qualquer escala, mas vamos estabelecer aqui que no violino vai ser Sol maior, então todos os seus Fás vão ser sustenidos. Tá? E na viola, Dó maior. Né? O que vai... Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar na corda Ré, que no violino é a terceira corda e na viola é a segunda, né? E a gente vai, segunda sempre contando, né? Já tinha falado isso, né? Sempre contando da mais aguda para mais grave. Então nós vamos pegar a corda Mi e vamos para a terceira posição, da primeira para a terceira, mudando Mi para Sol. Nesse processo, eu vou tentar mostrar aqui, tenta sempre deixar, se você usa, onde você usa o polegar, quando você subir, você vai deixar na mesma relação com o indicador, né? Que é o primeiro dedo. Então, por exemplo, eu uso um pouco mais para trás do indicador, tem gente que usa mais para frente, né? Tem várias escolas. Você vai deixar no mesmo lugar que você usa sempre, né? Então, para você manter a relação na sua cabeça, né? A relação entre os 2 dedos, que isso vai ser o seu suporte, né? Então você vai deixar esse dedo, o polegar, bem relaxado e você vai deslizar e parar. Então você vai pegar com a força, soltar a força e prender. Então solta e prende, solta, né? Então, com esse polegar bem relaxado. Outra coisa que você pode fazer para você ajudar a sua afinação é você comparar com a sexta, com a corda mais grave. Então você vai afinar a sexta e a oitava. Deixa um tempo para estabilizar. Você vê que eu não cheguei na nota, né? E no violino, depois você vai fazer todas as cordas, né? E no violino, lembrando que aqui você vai pegar a nota Fá sustenido, né? Lembra que eu falei para a gente fazer em Sol maior no violino? E isso aí é uma coisa que eu fixei. Você tem que fixar um método, né? Se você for usar intervalos, você vai usar intervalos. E também perceber que mesmo fazendo em Sol maior no violino e Dó maior na viola, todos os primeiros para terceiros dedos vão ser uma terça menor, né? Então, aqui na corda Lá eu tenho Si para Ré, né? E sempre comparando com a oitava. E no violino você vai ter Fá sustenido para Lá na primeira corda, né? E tenta sempre comparar a oitava, a sexta e a oitava. Só não vai conseguir fazer isso, aí faça em todas as cordas, né?
Então, você só não vai conseguir fazer aqui na corda, na quarta corda, porque não tem uma corda mais grave. Tanto no sol do violino quanto o dó da viola, você vai ter que... Repare que eu estou fazendo um pouco de vibrato, porque ajuda você a achar a nota, mas você pode fazer sem vibrato também, né? É mais difícil de afinar. É porque o vibrato disfarça um pouco a afinação, né? Até... E você procura mais a afinação. Aqui você tem que cair exatamente no lugar. Demora um pouco para estabilizar, por isso que eu falo, espera um pouquinho estabilizar as duas cordas. Outra coisa, esse movimento aqui a gente chama de portamento, tá? O portamento, a gente pode usar ele como uma expressão, né, de um embelezamento, principalmente usado nas músicas românticas, mas também nas músicas mais modernas ou na música popular, né? A gente usa o... É um deslizar, né, que você mostra. Depois tem músicas que você, principalmente no barroco, você não mostra o portamento. Então você tenta fazer sempre, né? Você já vai direto, tá? Então, dependendo do estilo da música que você está usando, você usa esse portamento ou não, né? E esse portamento que nós estamos fazendo para a mudança de posição é um portamento para você chegar na nota, tá? Então, sempre lembrando de relaxar no meio e depois apertar o dedo. Então, solta a força do dedo e aperta, tá? Então, você vai treinar, né, nessa primeira fase todos os primeiros dedos. Depois eu vou fazer outros vídeos mostrando as outras relações. Segundo dedo para segundo dedo, terceiro dedo para terceiro dedo, quarto para quarto, e aí a gente vai compor, aí eu vou mostrar também, eu vou fazer uns 2 ou 3 vídeos a mais, um para cada assunto, tá bom? Porque esse assunto é meio comprido. Então, eu espero que você tenha entendido, e por hoje é só. Obrigado, hein?